Bom, pessoal, novamente estamos aqui e é um prazer estar com vocês. Olha só, geometria analítica nada mais é, nada menos, apesar desse nome assombroso, para alguns, nada mais é, poderia ser também chamada, ela também é chamada de geometria cartesiana. Alguns autores falam que é a geometria misturada com um pouquinho de álgebra. Mas esse nome, embora não seja muito difundido, é um nome até interessante. Apesar de limitar um pouco, a gente tem que trabalhar. É interessante porque lembra para que a gente que está revendo ou que está vendo pela primeira vez do que essencialmente a geometria analítica vai tratar. Que vai trabalhar com um plano cartesiano e com correspondência bijetora em pares ordenadas. Então vamos traduzir isso daqui, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma reta, um eixo, uma reta, que é chamada eixo das ordenadas. E eu tenho um outro eixo que cruza e também não tem fim, que é o eixo das abscissas. E quando eu tenho um ponto, por exemplo, supondo que aqui seja o 2 e aqui seja o ponto 4, lógico que eu não estou aqui bem delimitado, bem preciso, mas vocês dão um desconto aí, né? Eu tenho aqui que esse é o ponto cartesiano, porque está no plano cartesiano, basicamente desenvolvido por Descartes, por isso que vem esse nome, onde há uma correspondência bijetora entre um ponto x e um outro ponto y. Olha que interessante. Vamos chamar esse ponto com a letra maiúscula A. Lembrando que desde a geometria plana ou euclidiana, a gente convenciona que o ponto é representado por letra maiúscula do alfabeto ocidental, do nosso alfabeto latino. Então, olha só. Por que a gente fala que é uma correspondência bijetora? Imagina que eu tenho aqui um conjunto onde eu tenho todos os elementos do x, dessa reta aqui. E eu tenho um outro conjunto com todos os elementos do eixo das ordenadas, y. Aqui eu disse que quando o ponto x é 2, ele vai associar, vai corresponder ao ponto em y 4. Olha que legal. Por isso que a geometria cartesiana ela trata de pares ordenados. Par ordenado por quê? Primeiro, é um par composto por um ponto do eixo x, um ponto na reta das abscissas e um ponto no eixo das ordenadas y. Jamais vai ser yx. Sempre vai ser um valor de x e um valor de y em segundo lugar. Convencionou-se isso e universalmente, mundo afora, é assim que a gente vai trabalhar. Então, olha só, aqui eu estou dizendo, se eu fosse falar de outro jeito, deixa eu colocar aquela velha barrinha divisória que tanto ajuda a gente para não confundir as coisas. Aqui eu estou representando no plano cartesiano, plano que René Descartes, grande matemático e filósofo francês, ele desenvolveu em grande parte, né? Então, de Descartes vem cartesiano. E aqui eu tenho uma representação com dois conjuntos.
onde eu tenho aqui uma correspondência. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Uma correspondência tem, ou a gente pode chamar de correspondência bijetora. Tem gente que fala bijetiva. Não tem problema. Só que um vai denunciar a sua idade e o outro não. Ou você pode dizer que é uma correspondência, ainda eu vou falar uma expressão que a gente nem usa mais, né? Que já está defasada, mas que também está correta. Biunívoca. Talvez estou... Cara, que palavra é essa? Simplesmente eu estou dizendo que um ponto, o conjunto X, ele associa a um conjunto Y. Foi 2 e 4 porque aqui foi 2 e 4, mas poderia ser qualquer outro ponto. Qualquer ponto X vai resultar em um outro Y. Poderia ser 2 e 2? Sim, sabendo que 2 pertence a X e o outro 2 pertenceria a Y. Então foi 2 e 4, mas poderia ser 2 e 2, podia ser 0 e 4 e por aí vai, né? Vou colocar aqui essas reticências. Por aí vai. Então, a primeira coisa é saber isso. Geometria analítica vai trabalhar essencialmente com pares ordenados, com geometria, com correspondência bionívoca e no eixo cartesiano. Agora vamos caminhar um pouquinho mais nesse finalzinho de primeira aula. Olha só, vamos imaginar que nós temos um outro ponto aqui, que eu vou colocar aqui 3, e outro ponto aqui que eu vou dizer que também não está muito simétrico. Mas que aqui está 6. Né? Então, o meu segundo ponto, vou chamar de ponto B, é o ponto cujo par ordenado é o 3, porque está em um X, e 6, porque está em Y. Agora, olha só que coisa interessante e importante para você guardar. A distância do ponto, vou colocar aqui, né? Distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada vou pegar x2, vou colocar aqui, né? Tudo bonitinho no rigor matemático que nos ajuda. Menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso vai ser a mesma, vai ser aqui nesse caso, se eu quiser saber a distância entre, eu vou pintar aqui de verde essa reta, entre esse ponto e esse daqui. Né? Repara bem, para mim, antes de eu continuar, repara bem que eu tenho aqui uma reta. Uma semi-reta, né? Repara agora que eu tenho de azul aqui um outro segmento de reta. Lembrou do Pitágoras? Lembrou do triângulo retângulo? O que é isso daqui senão uma aplicação do Teorema de Pitágoras? Onde a hipotenusa é o que eu quero saber. A hipotenusa está aqui, ó. Olha que legal. A hipotenusa está bem aqui, ó. Então, vê bem. Concluindo aqui, x2 menos x1 vai ser o quê? 3 menos 2 ao quadrado mais 6 menos 4 ao quadrado. A distância de A do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado
a distância de A até B. Podia representar assim também, né? Nesse segmento de A a B, essa distância. É a mesma coisa de que 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar, mais 2 ao quadrado vai dar raiz de 5. Então, raiz de 5 é a distância. Aqui eu não tenho a unidade, então vou dizer finalmente que a distância de A até B é igual a raiz de 5 unidades. Deixa eu fazer melhor aqui. Tá ok? Um abraço, fique com Deus.